Amém, queridos? Quando nós olhamos esse texto, nós olhamos que quanto Deus concedia vitórias a Davi. Davi foi um grande conquistador, e não temos como não nos espelhar num rei estratégico, num rei inteligente, num rei sábio, num rei que tinha o controle da situação. Deus concedeu a ele uma unção da guerra, a unção de conquista estava nas mãos de Davi. E quando nós olhamos um dos principais inimigos de Davi, que eram os filisteus que estavam entre todos esses povos moabitas, que eram os povos cananeus que se misturaram ali. A gente olha assim, de onde surgiram? Eu fiquei depois pesquisando para saber de onde surgiram esses filisteus, porque desses povos que estavam à volta ali, na terra de Canaã, na terra da promessa, os piores eram esses. E quando você vê Abraão, que Deus deu por herança a Abraão, Deus deu a terra prometida, olha, está aqui, isso aqui é toda a sua herança, você pode olhar para a direita, para a esquerda, onde a tua vista alcançar, tudo é dado, tudo é seu. Não havia filisteus naquela época, nem muito menos em Isaac, nem muito menos com Jacó, e quando você olha também, Moisés também não encontrou filisteus naquela terra, e nem Josué, que foi aquele que entrou na terra prometida, não havia. E eu fiquei pensando assim, de onde surgiram esse povo tão maligno, que para mim, uma das maiores representações de Satanás, dos demônios, estão nesses filisteus. É uma ilustração muito forte do inimigo que avança, do inimigo que atentou contra a vida deles. A gente vê isso, né? E aí, irmãos, a gente fica pensando, como foi? E aí você vai lá no livro de Juízes, quando o povo de Deus começou com apostasia, começou a se envolver com idolatria, começou a se afastar do Senhor, começou a entrar no meio do pecado, aí apareceram esse povo. Da onde vieram? Eram chamados povos do mar. Eles vieram e tomaram posse. E eles, quando eles vieram, foram se estabelecendo a partir do momento de Juízes, e eles venceram várias vezes Israel. Eles estabeleceram as cidades de Asdod, de Ascalon, de Ecrom, de Gaza e de Gate, que era a maior cidade deles. Eles estabeleceram na terra prometida. E eu, quando trazendo no contexto de hoje, da nossa vida, da vida que nós desejamos de conquista, nós olhamos também assim, o inimigo ele vem, quando a gente começa a deixar Deus de lado, quando a gente começa a fraquejar, quando a gente começa a achar que o culto não é tão importante em nossa vida, quando a gente começa a esquecer de Deus, quando Deus não é mais o número 1 da nossa vida, o inimigo vem tomar conta daquilo que Deus te deu por conquista. Amém? Eles tinham a terra prometida ali, a terra que mana leite e mel. Da onde veio esses povos? Alguns estudiosos afirmam que provavelmente eram cretenses, que vieram de longe, e viram o potencial da terra, e vieram para dominá-la, e vieram para se estabelecer ali. E eles, enquanto Israel ainda estava na era do bronze, eles já eram metalúrgicos, já faziam armas de guerra sofisticadas, acima da sua época, esses filisteus. E aí, irmãos, nós olhamos para esse texto, quando a gente olha, Davi foi o único homem, o único rei que teve vitória 100% sobre esses filisteus. Em todas as batalhas que ele teve contra filisteus e contra os povos cananeus, ele obteve vitórias. E aqui eu queria compartilhar com os irmãos algumas estratégias de conquista, que nós galgamos e desejamos e precisamos de estratégias. Ninguém que tem um plano não tem traçado pelo menos alguma estratégia de conquistar, de avançar. E eu queria compartilhar com você, quando Deus, nesse contexto em que Davi está vivendo, Deus está abençoando Davi, e daí de repente Davi tem no coração construir um templo. Eu vou construir um templo para Deus. E aí o profeta fala para ele, não, pode ir, vai tranquilo, vai ser bênção. E aí, irmãos, quando aquele profeta chega na sua casa, Deus tira o sono daquele profeta, você vai lá, você falou uma coisa que eu não mandei você falar. E aí o profeta voltou lá e falou assim, não, Davi, você não pode construir um templo. E aí Davi deve ter ficado muito frustrado, muito triste. Mas eu queria construir um templo para Deus, estava nos meus planos. E ele falou assim, não, quem vai construir vai ser seu filho, você foi um homem muito sanguinário. A unção de conquista levou você a derramar muito sangue por aí. Então você não vai construir, mas seu filho vai. Então Davi o que fez? Ele não ficou frustrado. Ele pegou, planejou, juntou ouro, juntou prata, juntou riquezas, para que o seu filho pudesse estabelecer, e ainda tinha ofertas de Davi, mesmo depois de morto, ainda tinha ofertas de Davi para a construção do templo, ofertas pessoais. Amém? E aí o que acontece? Nesse interim
dessa manifestação, desse desejo de ardente no coração de construir um templo e não poder fazer, ele entra e fala assim, já que o meu negócio é guerra, então esses inimigos vão ver o que é bom para tosse. E aí ele começa a avançar. Em primeiro lugar, está nesse verso 1, quando diz assim que Davi feriu os filisteus e os sujeitou. Em primeiro lugar, sujeitar. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, existem demônios, em que se você deseja a conquista de Deus para a tua vida, se você deseja avançar no mundo físico, se você deseja prosperar na sua vida financeira, você precisa entender alguns princípios espirituais, de quando você se estabelece em algum lugar, há uma guerra deflagrada. Quando você sonha alguma coisa, e planeja alguma coisa em termos de caminho do Senhor, existe uma guerra lá. E você precisa se preparar para essa batalha. Você precisa se preparar. Amém? Então, não só, nós podemos falar no preparo espiritual, mas no preparo físico também. Você precisa no mundo físico estar preparado. Amém? Você vai abrir uma loja lá, você precisa conhecer o comércio, você precisa conhecer aquilo que vende. Eu lembro de uma época que era moda, era o videocassete. Então tinha aluguel de vídeos cassetes, né? Então começou aquilo ali, virou uma febre. Todo mundo tinha, no final de semana, vamos alugar uma fita, vamos assistir um filme em casa. E aquilo virou uma febre, todo mundo tinha. E aí de repente mudou para o DVD, o disco e o DVD. Então aquele que tem a visão, aquele que tem a inteligência e a capacidade, ele se preparou e foi o primeiro a lançar. Aqueles que foram os primeiros, foram usufruir disso e começaram a ganhar dinheiro. E aí quando acabou isso, entrou a pirataria. Então, teve gente que comprou uma locadora de vídeo. Falei assim, como você vai comprar uma locadora? Está todo mundo saindo disso, você está entrando nisso. Então você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado para onde você vai entrar. Em primeiro lugar, espiritualmente. Nunca tome nenhuma decisão. Se você deseja isso, eu quero ser um conquistador, eu vou conquistar, Deus vai abençoar no meu comércio, Deus vai abençoar na minha vida. Você precisa se preparar para isso, você precisa estudar para isso. Amém? Eu lembro de uma moça que foi fazer uma entrevista e ela falava inglês. Falou, se você fala bem, fala fluentemente, não, essa vaga é minha e tal, né? Aí ela foi passar pelo teste. Aí o rapaz falou assim para ela, olha, você ainda não está preparada para isso. Você ainda não está habilitada, você precisa melhorar mais o seu inglês. E perdeu aquela vaga. Por quê? Porque não se preparou, não estudou. Nós entendemos, irmãos, que nós precisamos estar preparados contra as investidas do maligno. Antes de você pensar em fazer qualquer coisa, fale com Deus. Tenha Deus na tua vida em primeira instância. Entender que você vai sujeitar o inimigo. O inimigo está derrotado, está debaixo dos nossos pés. Mas quando? Quando nós estamos debaixo da poderosa mão de Deus. Quando nós estamos debaixo da direção de Deus. Não faça nada pela sua cabeça. Faça com tudo debaixo, pautado na vontade do Senhor. E se você não ouviu nada de Deus, é melhor você não fazer. Não fazer do que você ser precipitado e fazer e pecar e perder. Hoje nós estamos vendo, irmãos, uma crise, como nós temos visto, desemprego nas indústrias. E muita gente da indústria começou a investir nos comércios. Só que tem muita gente que começou a investir e já está quebrado. Por quê? Porque não se preparou. Entender que você vai entrar num comércio onde o domínio do maligno, o domínio das trevas, onde sempre regeu a desordem, você vai entrar nesse meio. E para você entrar nesse meio, você precisa estar muito preparado em nome de Jesus. A segunda característica que nós vemos aqui, está nesse mesmo verso 1, quando diz assim, que tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Quando tomar as rédeas é pegar o domínio, o controle da situação. Nós falamos aqui sobre isso, sobre você está entendendo que você quer avançar na sua vida, você quer avançar na sua vida profissional, você quer avançar na sua vida espiritual, você tem que entender que você precisa desse preparo, desse controle, desse domínio. E aí eu falo, irmãos, que existem algumas armas que são armas espirituais, que são muito importantes nesse momento. É você entender que você precisa jejuar, que você precisa orar, você precisa buscar ao Senhor de forma mais intensa.
Às vezes, irmãos, nós vemos algumas pessoas passando lutas, passando guerras, né? Eu li aquele texto outro dia aqui, de intercessão, numa segunda-feira, e falou assim, que Deus ficou admirado porque não fizeram nada. O texto fala só de problemas, só de situações difíceis que o país estava enfrentando, e não encontrou ninguém que buscasse o Senhor, se admirou. E eu acredito, irmãos, que quando as coisas estão ficando difíceis, é hora da gente ficar mais intensamente na presença de Deus, é hora da gente buscar com mais força. Hoje pela manhã eu estava visitando um lar, e eu falei assim para eles, assim, irmãos, você só vem uma vez por semana na igreja. Você só vem uma vez por semana na igreja. Eu acho que o problema que vocês estão passando, se eu estivesse no lugar de vocês, eu estaria em todos os cultos, em todas as vigílias, em todas as reuniões de orações, em todos os momentos estaria buscando ao Senhor. Os problemas têm que nos levar a buscar mais. Não que isso seja uma realidade, o normal seria nós buscarmos a Deus em tempos bons ou em tempos ruins. Buscarmos a Deus tem que ser uma constância da nossa vida. Mas às vezes, irmãos, nós vamos esmorecendo. As coisas da vida vão tomando espaço na nossa vida, vão tomando lugar. O tempo que você dedicava, agora você não dedica mais. O primeiro amor já está indo embora. Você já não tem tanto prazer em ler a Bíblia. Você não tem prazer de estar no seu quarto orando. Qual tem sido as determinações da sua vida, nesse período que Deus está te dando? O domínio, o controle, os principados e potestades que regem uma cidade. Davi era rei, e Davi se envolveu com isso. Ele era rei, tinha autoridade para investir ali. Às vezes conquistas, irmãos, depende muito dessa guerra espiritual que você vai vivenciar, que você vai passar, a vitória que você vai conquistar. Isso demanda luta, guerra, batalha. E a gente vê, irmãos, quantos irmãos que vieram nas segundas-feiras orar, que estavam desempregados, que não estão vindo mais, porque Deus abriu uma porta. Que bênção! Mas a gente vê irmãos que nunca apareceram aqui na reunião de oração, que precisam de oração, que precisam buscar a Deus, que precisam se firmar no caminho do Senhor. A gente teve uma vigília esses dias, uma vigília maravilhosa, a unção de Deus estava sendo derramada aqui. Quantos que estão passando problemas e que nem apareceram? Então, irmãos, o domínio é sobre o mundo espiritual. Para você conseguir domínio no mundo espiritual, você precisa estar em jejum, você precisa estar em oração, você precisa buscar a Deus com intensidade, com força, com garra, com vontade. E aí você vai vendo, agora você começou o espiritual, agora você vai para o mundo físico, agora você entende que Deus está com você, que você está na mão de Deus e que você vai avançar, e que você vai à frente. E aí você vai se preparar para aquilo que você vai enfrentar lá na frente. E digo para os irmãos, luta você vai ter. A luta pode ser uma das respostas que Deus está com você. Porque a luta é um confronto das trevas com a luz. O inimigo se levanta contra a sua vida, meu irmão. Para você conquistar, precisa de esforço. Não existe vitória, não existe conquista se não houver lutas. Então lute, meu irmão, em nome de Jesus. Precisa de haver unidade na igreja, do corpo de Cristo, das pessoas estarem andando junto para conquistar, para ver essa conquista, em nome de Jesus Cristo. Terceiro lugar, a terceira lição. Você não apenas conquistar e pronto, é preciso manter o que conquistou. Nesse verso 4, irmãos, a gente olha assim que Davi tomou Davi 1.700 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi jarretou todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. Quando eu fiquei curioso de saber o que era jarretar. O verbo jarretar. O que é jarretou? Jarretar, irmãos, ele foi lá, Davi, mandou cortar o tendão da perna do cavalo, de uma das pernas do cavalo. Isso, que coisa cruel. Não, irmãos, isso é muito comum em coisa aí fora, em batalhas. Eles cortaram o animal, ele não ficou inutilizado. Apenas ele não tem mais arranque para a corrida. Então ele pegou um número imenso de cavalos dos inimigos, falou assim, vocês não vão mais utilizar esses cavalos contra mim. E aí, para que se forme uma nova geração de cavalos, ele fez aquilo, cortou, aqueles cavalos servem só para carregar carga, não servem mais para correr, para batalha, para estar lutando com os outros inimigos. Então ele falou assim, o que ele estava fazendo? Ele estava utilizando uma estratégia. Assim, o inimigo não vai ter espaço aqui nesse lugar. Amém? Então, irmãos, aprendemos aqui com Davi, que Davi estava conquistando, mas ele estava fazendo uma manutenção, para que esses homens não o atacassem de novo,
para que eles não tivessem forças, vou tirar as forças deles. Eles têm cavalos maravilhosos, aí vou acabar com essa festa deles, para que não haja nenhuma rebelião do inimigo contra mim. Então, irmãos, a gente aprendeu, irmãos, que na nossa vida nós também temos que manter as nossas conquistas. Tem pessoas que conseguem alcançar coisas, conseguem comprar coisas, mas não conseguem manter aquilo que Deus dá para ele. Por quê? Porque esquecem que existe uma manutenção, existe uma continuidade na vida. Assim é o casamento. O pastor sempre tem falado sobre a construção do casamento. Quando você casa, o homem casa, ele chega assim, pronto, conquistei a minha esposa, a esposa dos meus sonhos, e fica olhando para ela, pronto, agora conquistei, agora está conquistado e pronto. Não, irmão, casamento é todo dia, é uma construção dia a dia, é continuidade, é relacionamento, abrir mão de coisas. E o casamento ele se resume numa palavra, necessidade. Necessidade. Não a minha necessidade, não a necessidade do outro, do meu cônjuge. Atender a necessidade um do outro. Quando nós estamos preparados para isso, quando nós estamos assim fundamentados nisso, entender que eu tenho que atender a necessidade do meu marido, eu tenho que atender a necessidade da minha esposa, isso vai dar certo, isso vai funcionar. Amém? Isso é manutenção. É você, Deus te deu, eu vou continuar na minha manutenção, eu vou continuar para continuar a minha conquista, em nome de Jesus. Então, irmãos, na vida isso, manter, lutar. É preciso manter aquilo que Deus te deu, monte uma estrutura, tenha uma estrutura para que você continue naquilo que você tem projetado para a vida. Quantas pessoas aí que fazem faculdade e chega no final não quer mais saber daquilo, e às vezes para no final, para antes de acabar, não faz o TCC, por que isso? Talvez esteja faltando esse foco da tua vida. Eu vou fazer até o final, eu vou terminar, em nome de Jesus. Eu vou conquistar, eu vou ser um conquistador, mas eu não vou perder, não vai escapar das minhas mãos as conquistas que Deus me der. Amém? É isso que estava acontecendo, irmãos. Os filisteus entrarem na terra prometida, era um desses fatos. Deus tinha dado aquela terra para eles. Deus tinha dado para eles, eles tinham conquistado, mas acontece o seguinte, quando eles deixaram Deus de lado, quando eles esqueceram da manutenção espiritual das suas vidas. Assim como você todo dia você se alimenta, você toma o café da manhã, todo dia você come a sua refeição na hora do almoço, todo dia você se alimenta durante o dia, bebe água, da mesma forma a sua vida espiritual precisa de alimento, todos os dias. Você precisa ter uma palavra de Deus no teu coração. Você precisa de uma palavra que Deus fale direto na tua vida. Você precisa se alimentar orando a Deus, falando com Deus, abrindo o coração. A gente, irmãos, a gente cresce em comunhão com o Pai Celestial à medida que a gente vai se dedicando a Ele, à medida que a gente vai falando com Ele, à medida que a gente vai abrindo o coração com Ele. Deus vai fazendo isso e a gente vai crescendo. Porque, irmãos, o relacionamento humano é bem complicado. Porque às vezes leva anos para que você conheça bem. Eu lembro quando estava para casar, falaram assim nesses encontros de casais, olha, para você conhecer bem o seu cônjuge, você precisa comer um saco de sal com ele. E aí como eu casei, eu estava almoçando todos os dias na casa da minha sogra, por causa da correria de escola, que minha esposa ainda estudava, e tudo mais, a correria, e aí eu falei assim, caramba, não acaba nunca o primeiro quilo de sal, imagine tomar um saco de sal, comer um saco de sal, vai levar muito tempo para mim conhecer minha esposa. Então, nosso relacionamento, você tem aqueles relacionamentos que são superficiais, aqueles relacionamentos que você tem com as pessoas, em que você fala, oi, tudo bem? E a pessoa responde, tudo bem. Mas quando você tem um relacionamento um pouco mais íntimo, você pergunta, tudo bem? A pessoa responde lá, não está bem. Você pode me ajudar? Aí algo começa a haver uma intimidade, um crescimento com o tempo. E o relacionamento do casamento é aquele relacionamento que o marido olha para a esposa, e ele já sabe que ela não está bem. E da mesma forma o marido, a esposa olha para o marido e vê, você não está bem hoje, meu marido não está bem. Porque isso levou tempos, levou anos. Mas irmãos, isso é o relacionamento humano. Mas quando nós nos relacionamos com Deus, Deus sabe tudo da sua vida. Aleluia. Deus conhece você. O que faz diferença, irmãos, não é Deus, porque Deus é o mesmo. É o mesmo ontem, hoje, eternamente. É o mesmo Deus que atende ao profeta. É o mesmo Deus que atende os pastores. É o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus. O que faz diferença é você. O que vai fazer diferença nessa intimidade é você. E se você deseja ser um conquistador, comece a se envolver num relacionamento mais sério
e mais íntimo com Deus. Às vezes a gente vai na casa de algum irmão, e às vezes ele convida para uma refeição, e você descobre que o irmão nem faz uma oração pela refeição. Espero que você não seja um desses. Agradecer a Deus sempre pelas refeições. E a gente às vezes, hoje eu tenho os meus netos comigo em casa, e a gente faz eles darem as mãos, aí vamos fazer a oração, hoje é você que vai orar. Meu neto fala assim, hoje não é eu não sei o quê. Ele fala, é muito falador, né? Meu neto fica falando, não sei o quê. Agora ele já está mais solícito, ele já está falando, então, hoje sou eu. Ele levanta a mãozinha dele lá. Aprendemos, irmãos, nós temos que ensinar isso aos nossos filhos, aos nossos netos, nós temos que ter comunhão com Deus durante todo o nosso dia. Você quer ser um conquistador? Então você tem que ter uma manutenção espiritual da tua vida todos os dias. Porque senão, irmãos, você vai conquistar, você vai alcançar algumas coisas na sua vida, mas você vai perdê-las. Quantos aí que estão com o casamento indo por água abaixo? Que são cristãos, que são os dois que estão na igreja, porque no meio do caminho se perdeu alguma coisa. No meio do caminho, perderam o foco. E Deus, irmãos, tem que ser número 1 da nossa vida. A palavra de Deus fala do cordão de 3 dobras. 3 dobras por quê? Marido, mulher e Deus na vida dos dois. Amém? Cordão de 3 dobras dificilmente se rompe. Louvado seja o nome do Senhor. Então aprenda, irmãos. Davi pôs guarnições para que não houvesse nenhuma rebelião. Ele usou de sabedoria. Deus vai nos dar sabedoria. E a palavra de Deus fala assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Quer uma estratégia? Peça para Deus. Não vá copiar no irmão, não. Às vezes a gente tem uma experiência, olha, eu fiz isso, faça isso também. Isso. Aí você vai fazer igual, você quebra a cara. Não, irmãos, tenha a sua experiência com Deus. Tenha a sua intimidade com Deus. A sua fé tem uma medida diferente do irmão. Amém? A sua fé é diferente do seu irmão. Então tenha a sua experiência com Deus. Se o pastor falou que eu vou fazer isso, eu vou fazer também. Mas vou fazer isso porque eu sinto, porque Deus está falando comigo. Eu vou fazer e vai dar certo em nome de Jesus. Quando a palavra de Deus fala sobre as armaduras de Deus, fala lá e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu gosto muito, irmãos, da armadura de Deus. Todos os dias eu visto a armadura de Deus. De manhã, eu faço isso pela manhã, vestindo a armadura de Deus. E quando fala da espada do Espírito, irmãos, aquele texto lá, original do grego, não está falando da Bíblia. Porque a Bíblia, a palavra original do grego é logos. Mas lá, no original, está escrito rema. Palavra rema. E essa palavra rema vem da onde? Do Espírito Santo para você, meu irmão. Quando você tem intimidade com Deus, você começa a ouvir a voz do Espírito Santo na tua vida. E aí você vai ser alguém que vai se manter sempre, porque você vai estar em sintonia com a presença do Senhor. Mas quando a gente está tão cheio de fazer coisas carnais, humanas, tão ligados a isso, a gente começa a ficar meio surdo à voz do Espírito Santo. Comunhão é isso, irmãos, todos os dias. Todos os dias você vai adicionando o sal do relacionamento com Deus, e você vai crescendo em comunhão com Deus, e você vai ficando afinado com a voz de Deus. A Bíblia fala da ovelha que ouve a voz do seu pastor. A ovelha que ouve a voz do seu pastor, você começa a ouvir a voz do seu pastor, e a voz do Senhor, você não se engana. Isso é de Deus, isso é Deus falando comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? 4º lugar, no verso 7, quando diz assim: tomou Davi os escudos de ouro que havia com os oficiais de Hadazezé e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi muito grande quantidade de bronze de Betai, de Berotai, cidade de Hadazezé. E depois, aqui o texto depois vai olhando para baixo, trouxe consigo os objetos de ouro e de prata. Depois no verso 11, Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara. Quando a gente fala sobre conquista, nós temos que entender também o nível de consagração que nós estamos vivendo aí fora. Aí fora o nível de consagração às trevas, ao maligno. As pessoas estão comprometidas com as trevas. Não existe mais aquele negócio assim, não, eu estou aqui em cima do muro, eu ficando aqui, eu não incomodo o diabo também não vai me incomodar. Não, não existe isso, meu irmão. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado do inferno. Ou você está fazendo a vontade de Deus, ou você não está fazendo a vontade de Deus. Não tem meio termo, não tem meio caminho.
Nós precisamos entender que o mundo jaz no maligno, e que a consagração do inimigo é nas trevas, está aí para enganar você. Músicas do mundo comprometidas, trabalhos, empresas comprometidas. Existem empresas, irmãos, que são patrocinadoras do satanismo no mundo. Existem marcas que a gente conhece, famosas, que são patrocinadoras do satanismo. E você está nisso aí, inocente, não sabe de nada. Está ali no meio. Se não for a proteção de Deus, meu irmão, o que vai ser de você? Você vai ser enganado, lesado durante toda a sua vida. Se você deseja ser um conquistador, é preciso que você esteja com os olhos abertos, entender o quanto Deus quer que a sua consagração seja para Ele, integralmente para Ele, em nome de Jesus. Quando você compra, você vai lá fazer a sua compra de supermercado, uma coisa que você tem que aprender a fazer, traz para dentro de casa, põe em cima da mesa. Você comprou com o seu dinheiro abençoado, que Deus te deu. Você não sabe o que foi feito em cima daqueles mantimentos que você comprou. Então você consagra ali. Você não sabe. Agora, quando você sabe, não compre. Se você vai lá numa casa que já está toda comprometida, não entre, nem entre lá. Ah, Deus vai quebrar, Deus vai quebrar. Não, irmão, não. A Bíblia fala que o ouro que foi consagrado ao maligno, você não deve usá-lo. Está lá em Deuteronômio. Você vai aprender isso. Nós temos que aprender isso, irmãos. Aquilo que é consagrado para Deus, consagre para Deus. Tudo que entra no seu lar, consagre para o Senhor. Consagre a sua vida para o Senhor. E quando a gente fala sobre lar consagrado, irmãos, família consagrada, eu fico muito triste, irmãos, quando a gente sabe que tem irmãos em Cristo, que tem palavras torpes dentro de casa. Um dia eu fui visitar uma família, e aí aquela esposa falou assim para mim: pastor, você não sabe os palavrões, falou na frente do marido, que o meu marido fala, na igreja ele é um santo, mas aqui em casa ele fala palavrões, que causam danos. O teu lar é consagrado, meu irmão. A tua boca, os teus lábios têm que ser consagrados a Deus. A tua vida precisa ser consagrada a Deus. A sua vida tem que ser dedicada a Deus. Tudo que entra no seu lar tem que ser consagrado ao Senhor. E às vezes nós permitimos tantas coisas horríveis que vão minando a conquista que Deus quer dar para você. Quando você permite dentro do seu lar filmes pornográficos. Aqueles filmes, são filmes, eu já vi uma vez um casal me falar assim, não, apimentou um pouco a nossa relação. Meu irmão, apimentou, trouxe demônios para dentro do seu lar. A pimenta foi o demônio que entrou lá para dentro da sua casa, que só vai trazer ruína na sua vida. A influência maligna. Quando você leva bebidas alcoólicas para dentro do seu lar. Não, isso aqui é só uma bebida social. Meu irmão, bebida é do inferno. Um dos piores vícios que existe é o álcool. Você vai nas casas de recuperações, você vê pessoas sendo libertas de crack, de cocaína, mas de bebida muito raramente. O alcoolismo hoje é considerado uma doença, porque o álcool, ele entra no organismo de uma pessoa e fica 5 anos lá para que você seja liberto. 5 anos você fica sem beber, você ainda é um alcoólatra. Antes de terminar esses 5 anos, você ainda é um alcoólatra. E às vezes um cálice é capaz de desencadear o alcoolismo. Uma vez perguntaram para a gente assim, por que vocês não usam vinho na ceia do Senhor? Aí eu falei assim, irmão, aqui na igreja tem pessoas que se recuperaram do álcool, e que um cálice daquele é suficiente para trazer os demônios de volta. Então, irmãos, dentro do seu lar tem que entrar coisas consagradas a Deus. Isso aqui vai me edificar, isso aqui eu estou comprando, isso aqui eu estou levando. E hoje nós temos, irmãos, também a internet, que a internet tem muita coisa que não presta lá. Além de tudo que a gente fala aí, da pornografia, que é muito fácil. E às vezes você tem um seu filho lá pequeno, adolescente, que tem um computador lá no quarto, lá, privado. Quantas crianças, irmãos, se envolveram na pedofilia? Porque não teve um pai para vigiar e não teve um pai para dizer não. Não deixe seu filho pequeno com um computador no quarto, não. Coloque na sala onde você possa ver. E coloque senha, que você tem a senha. Você abre e você fecha. Não deixa teu filho... Tem irmãos, tem famílias que o filho pequeno, que tem 8, 9 anos, já tem uma senha para ele. Por que ele tem senha? Por que eu não posso ver? Eu como pai não posso ver? Enquanto estiver no meu lar, enquanto estiver dentro da minha casa, vai ser assim que eu determinar. Assim que eu falar. Em nome de Jesus, porque o meu lar é consagrado. No meu lar não se fala palavrão. Você tem que determinar isso, em nome de Jesus. No meu lar não se fala isso aqui. Não diz palavras torpes. Quando a gente fala de palavrão, irmãos, eu estou acostumado a ver muita gente endemoniada, gente caindo endemoniada. Uma das linguagens do inferno, dos demônios, é palavrão. As outras coisas eu já vi palavrões de tudo quanto é tipo, falado por endemoniado. Você quer isso para o seu lar?
Linguagem de palavrão é linguagem de presídio. Você quer isso para o seu lar? É linguagem da periferia, da bandidagem. Você quer isso para o seu lar? Seu lar é consagrado a Deus. Seu lar é consagrado a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho minha avó faleceu, mas minha avó foi uma influência na nossa vida. A gente passava, eu e meus irmãos, a gente passava o final de dezembro, a gente passava o Natal aqui, e aí depois do Natal a gente ia para o interior, lá na cidade chamada Buri, depois de Itapetininga, na Via Férrea, lá na Sorocabana, chamada Zona Sorocabana. E eu passava com a minha avó lá quase um mês, a gente voltava no final de janeiro. A gente era criança, mas minha avó era da Assembleia de Deus, ela se converteu. Eu falava brincando para minha mãe assim: a avó, ela deve ter se convertido no primeiro missionário evangélico do Brasil, que foi um presbiteriano, porque ela se converteu menina, criança, minha avó, que já é falecida, faleceu com 91 anos, se não me engano. E aí ela se converteu, e aí ela passou por um período em que foi avivada. O Espírito Santo entrou na vida dela, começou a falar em línguas, não tinha mais como ela ficar no meio presbiteriano, e ela foi para a Assembleia de Deus. E naquele tempo, irmãos, você imagina se, hoje eu estou vou fazer 58, quase mais de 40 anos atrás, com a Assembleia de Deus do interior, ela dizia que a televisão era o diabo encaixotado. E aí, irmãos, eu tinha televisão em casa, mas quando eu chegava na casa da minha avó, não tinha televisão. E aí um dos filhos, meu tio, que era solteiro na época, ele comprou uma televisão, pois ela fez ele botar para fora a televisão. Você vai assistir, é só lá fora. Aqui na minha casa é consagrada a Deus. E quando ela vinha, às vezes em casa, passava alguns dias com a gente, ela passava assim na sala, assim, passava pela sala, porque tinha televisão na casa da minha mãe. Minha mãe, nos últimos anos de vida da minha avó, minha mãe conseguiu perverter um pouco minha avó, fazendo ela assistir R.R. Soares. Não, vó, não, mãe, isso aqui é um programa evangélico. Aí ela ficava, mas ela, acho que o coração dela ficava acelerado. Ela acostumou que aquilo ali era o diabo encaixotado. Uma senhora que vivia uma vida consagrada a Deus. Consagrada a Deus. Não estou dizendo que devemos fazer isso, não, nada disso. Inclusive, a televisão tem mais coisa ruim, mais coisa que não presta do que presta. Mas graças a Deus, tem o nosso programa Peniel está lá na televisão. Louvado seja o nome do Senhor, para consagrar. Louvado seja Deus por isso. Amém? Tem programas evangélicos, tem coisa boa, tem um excelente elemento de distração. Mas tem muita coisa que não presta lá, isso tem. Amém? Então, consagre seu lar a Deus. Consagre seu lar a Deus. O homem, ele peca pelos olhos. O que você está olhando mulher pelada na televisão, meu irmão? O homem, ele tem um pecado, começa pelos olhos. O que você está vendo dentro do seu lar, meu irmão? A gente pensa assim que Deus não se importa com o que está acontecendo na minha casa. Se importa, meu irmão, que a Bíblia fala que Deus julgou a casa de Eli por aquilo que acontecia dentro da casa dele. E veio o juízo de Deus sobre aquela família, acabou-se aquela família. Por quê? Porque ele não se importava. Lá dentro, o que acontece aqui na minha casa não interessa para ninguém. Meu irmão, interessa sim. Deus está interessado em abençoar o seu lar, a sua família. Não tem conquista se não começar por dentro da nossa casa. Não adianta você conquistar financeiramente, se a tua casa está caindo, a tua casa está caindo, a situação está difícil lá dentro, os relacionamentos estão ruins. Se a tua mulher quer se divorciar de você, qualquer conquista não vale nada se a família ruir. Em nome de Jesus. Em quinto e último lugar, está no verso 14, a parte B, diz assim: pôs guarnições em Edom. Em todo Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor dava vitórias a Davi, por onde quer que ia. Eu queria ler também com você, que você abrisse aí, Deuteronômio. Abra Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, verso 11, até o 18. Último ponto, um ponto importante aqui. Eu sei que existem muitas estratégias de conquista, mas eu queria apenas enumerar essas aqui, que eu entendo que Deus vai te dar a sua estratégia também. Deus vai dar a estratégia de conquista para a tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Deuteronômio capítulo 8, verso 11 diz assim: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno,
para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, e depois de se multiplicarem o teu gado e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, porque não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Amém? A conquista está aí, irmãos, lançada sobre nós. Mas nós não podemos esquecer de Deus. Nunca esqueça de Deus. Eu lembro que uma vez o pastor Nilton me deu um casal para visitar, que eles não estavam mais vindo na igreja. Esse casal era simples aqui na igreja, como qualquer um, sentava aqui no nosso meio. Mas ele começou a enriquecer, começou a crescer. E aí eu falei assim, fui visitá-lo porque ele não estava vindo mais à igreja. E quando eu cheguei na casa dele, fiquei estarrecido, porque a primeira coisa que eu vi foi um barzinho lá no meio da sala dele, com um monte de uísques importados. E eu fiquei olhando para a cara dele, e falou assim para mim, assim, ó meu irmão, ainda não era nem pastor nessa época, apenas estava cumprindo algumas tarefas que o pastor tinha estipulado para mim. Ele falou assim para mim, olha meu irmão, a Bíblia fala o seguinte, quando você está errado, irmão, você usa a Bíblia. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali estará. Então, eu, minha esposa e meu filho, ele toca o tecladinho, a gente cultua a Deus, a gente não precisa da igreja. Ele estava crescendo. E aí, ele estava assim, não vou mais para a igreja, porque a igreja é uma igreja muito simples. Ele começou a olhar para a igreja, porque ele cresceu financeiramente. A igreja Peniel sempre foi uma igreja de gente simples. Ele começou a achar que ele não era mais digno de estar aqui, né? A igreja não era digna para ele, né? Digamos. E aí, irmãos, eu visitei, triste assim, por causa daquela resposta, que a gente quando vai visitar, a gente sempre espera o feedback, que a pessoa volte para a igreja, por causa daquela sua visita. Ele não voltou mais. Depois de vários anos, irmãos, eu estava pastoreando em Mongaguá. Eu encontrei aquele irmão. Aquele irmão, irmãos, ele esqueceu de Deus. E por causa de ter esquecido de Deus, eu vi aquele irmão, um irmão que era bem vestido, bem arrumado, desdentado. A esposa dele, magra, que dava dó. Ele estava vendendo balinha lá na praia. Ele era gerente de um banco. E ele se meteu numa falcatrua lá no banco. Um banco, uma agência de um dos melhores lugares aqui da Baixada Santista. E aí ele perdeu o emprego. Só que na hora que ele perdeu o emprego, ele ameaçou os chefes dele. Vocês vão ver, eu vou tirar todos os clientes de vocês, vou para a agência concorrente e vou tirar de vocês. Aí aquele camarada passou a informação para todo mundo e o comércio fechou as portas para ele. E aquele homem estava lá, morando. Eu fui na casa dele, ungi a casa dele, irmãos. Uma casa velha, de forro de madeira, toda caindo, pingando, caindo aos pedaços, cupim para todo lado. Eu falei assim para ele, lembra que eu fiz uma visita, o pastor me mandou fazer uma visita para você, e você me disse isso. Você se esqueceu de Deus, que quem te deu a conquista, quem te deu tudo isso que você tinha, foi Deus. E você virou as costas para Deus. E esse texto fala assim, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele quem te dá força para adquirir as riquezas. Nunca esqueça de Deus, nunca esqueça a conquista que Deus está te dando hoje. Lembre sempre do como você chegou aqui, como você estava, nunca esqueça isso. Sempre Deus seja número 1 da tua vida. E olhe para Ele, Senhor, se não fosse eu, se não fosse o Senhor na minha vida, ai de mim, eu não estaria nem vivo aqui. Se não fosse a misericórdia de Deus, todas as suas conquistas, elas vêm de Deus. Não é porque você é mais bonito, não é porque você tem mais força, não é porque você sabe mais, elas vêm de Deus. E Davi, irmãos, ele tinha conquista, e o texto fala que ele sempre foi vitorioso, porque ele era muito grato a Deus. Quando você lê os Salmos, você vê a gratidão de Davi, Davi sempre lembrando de Deus, nunca esquecendo de Deus. E mesmo depois de ter pecado, ele exclama diante do Senhor, Senhor, sonda-me, ó Deus,
e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Todos os dias nós temos que sondar, pedir para Deus sondar o nosso coração. Sonda-me, Senhor, se eu tenho me afastado da tua visão, que eu quero, Senhor, continuar. E assim você vai ver em plena conquista para o louvor e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. A gratidão é uma marca de um conquistador. Seja grato. Seja grato às pessoas que te ajudaram. Seja grato a Deus que esteve sempre presente na sua vida. Seja grato a Deus que deu forças a você. E nunca esqueça as pessoas que te apoiaram, que lembraram de você, que te ajudaram, que oraram por você. Seja grato. A gratidão é uma das marcas de uma pessoa conquistadora. Fecha teus olhos aí, meu irmão. Nós estamos celebrando aqui a campanha da conquista. Eu tenho certeza que Deus tem muito mais. Deus é tão exagerado na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia. Deus é tão maravilhoso, irmãos. Da onde veio aquilo que você já recebeu? Tem muito mais, recursos inesgotáveis. Nós só precisamos acreditar em Deus e continuar firmes com Ele. Não abra mão da presença do Senhor na tua vida. Não abra mão de que exista a unção de Deus dentro da sua casa. Não abra mão da presença do Senhor quando você está dirigindo o seu carro, quando você está andando na rua. Não abra mão da presença de Deus em tudo da sua vida. Não troque Deus por bobagens. Não troque Deus pelos prazeres que o mundo te oferece. Eu queria desafiar você aqui nessa noite a sair do seu lugar. Você que ainda não está vivendo esse tempo de conquista, vivendo lutas na tua vida, saia do seu lugar. Deus quer te dar a estratégia única. Assim como deu estratégias para Davi, Ele quer dar estratégias para você, meu irmão, em nome de Jesus. Saia do seu lugar, ouça a voz do Senhor na tua vida. Ouça a voz de Deus na tua vida. Hoje é um tempo de conquista. Estamos profetizando esse tempo de conquista na sua vida emocional, profissional, na sua vida relacional, na sua família, no seu casamento. Conquistas, é tempo de conquistas, meu irmão, em nome de Jesus. Nós vamos cantar um cântico ao Senhor, enquanto você vai vindo aqui à frente. Nós vamos orar pela tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. No mais profundo do mar, nos mais altos céus, mesmo se o medo chegar, tu estás comigo. Nunca esteve longe de mim, e o meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. No mais profundo do mar, nos mais altos céus, mesmo se o medo chegar, tu estás. Convidar os pastores, os líderes que estão aqui, pudessem estar em pôr das mãos dos irmãos, orando.
nunca esteve longe de mim. E o meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Meu coração te pertence. Meu coração. Aleluia, Deus, te louvamos, ó Deus. Tu és Senhor soberano. Tu és o Deus que nos tem dado a chave da vitória, da conquista, Pai. Senhor, ministra na vida dos teus filhos aqui. Que todos os grilhões do inferno sejam quebrados agora. Deus eterno, que os teus filhos, Senhor, possam ter uma comunhão plena contigo, possam ser cheios do Senhor, cheios do teu Espírito Santo, cheios da tua graça, Pai. Que sejam quebradas, desfeitas as maldições, oh Deus, que estão sobre a vida dos teus filhos. Que as portas se abram, que as janelas do céu se abram, em todas as áreas, Pai. Áreas espirituais, áreas relacionais, oh Deus, áreas físicas, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor dê, Senhor, palavras do céu no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Aleluia.